Tudo começou em setembro de 2018, quando eu fiz a tradução completa de um documentário do Nisargadatta Maharaj, chamado Raios do Absoluto. Eu levei 3 dias para fazer a tradução completa do documentário e enviei para o autor do filme original. Mas as legendas nunca foram aprovadas. Como eu queria muito compartilhar aquele documentário com os meus amigos e disponibilizar ele para todos aqueles que falam português e não têm familiaridade com a língua inglesa, eu fiz o upload do filme legendado no meu próprio canal. Mas então, o YouTube derrubou meu vídeo e me puniu com um strike por ter postado um vídeo com direitos autorais protegidos. Para quem não sabe o que é um strike, é uma espécie de advertência do YouTube por ter postado conteúdo fora dos termos de uso. E o acúmulo de advertências pode derrubar o seu canal para sempre. Para poder ativar o meu canal de novo, eu fui obrigado a passar por um curso sobre direitos autorais do próprio YouTube, onde ele te notifica sobre a punição recebida e te explica sobre como é feio copiar o conteúdo alheio. Que para evitar isso, você poderia, por exemplo, criar o seu próprio conteúdo. E foi aí que eu pensei, por que não? Já que eu não consigo compartilhar o documentário de outra pessoa, eu posso fazer o meu próprio documentário sobre o grande Nisargadatta Maharaj. Eu só queria deixar claro que eu não guardo nenhum tipo de ressentimento com os criadores do vídeo, que me rendeu um strike do YouTube. E eu fortemente recomendo o documentário deles para quem entende inglês. Eu inclusive deixo na descrição do vídeo o link para o documentário que eu mencionei aqui. Eles fizeram um trabalho primoroso e fantástico, e merecem o devido crédito. Eu também acredito que eles têm todo o direito de remover sim algum vídeo que eles considerem que infringiu o direito autoral deles. Afinal, eles tiveram um super trabalho para criar todo o documentário e ainda disponibilizaram de graça para todo mundo. Eu enviei um e-mail para o responsável pelo canal com o arquivo da tradução para que ele mesmo coloque-o no vídeo, caso ele queira. Até agora eu não obtive resposta, mas vamos torcer para que ele aceite e a gente tenha aquele documentário em português também. Mas enfim, graças ao strike, surgiu em mim a vontade de criar um documentário original, em português, sobre o Nisargadatta. E foi assim que surgiu o projeto. Nisargadatta Maharaj. Eu sou anterior a tudo. Maharaj é apenas um título, não um nome. Significa grande rei espiritual. Por isso, existem vários Maharajas. Nós vamos destacar o grande Nisargadatta Maharaj. Um homem comum, que vivia em Bombay, era casado e tinha 4 filhos. Em sua vida como pai de família, ainda com o seu nome de nascença, de Maruti, passou a maior parte da sua vida sendo dono de uma cadeia de 8 lojas que vendiam cigarro enrolado em folha. Nisargadatta nasceu no dia 17 de abril de 1897 e conheceu seu guru, Siddharameshwar Maharaj, em 1933, por persistência de um amigo. Seu guru não introduziu Maruti em sadhanas inacabáveis ou técnicas mirabolantes. Ele foi claro e simples em suas instruções e disse-lhe: "Você não é o que você pensa ser." Com as palavras do próprio Nisargadatta, meu guru ordenou que eu persistisse no pensamento "eu sou" e não desse atenção a mais nada. Eu apenas obedeci. Eu não seguia qualquer técnica particular de respiração, ou meditação, ou estudo das escrituras. Independente do que acontecia, eu retirava minha atenção daquilo e voltava-me para o sentimento "eu sou." Pode parecer simples. Minha única razão para fazer isso foi porque meu guru me orientou a fazê-lo. Enfim, deu certo. Ainda com essa simples instrução em mente, Nisargadatta saiu em peregrinação pela Índia, procurando respostas aos seus conflitos internos, em 1937. Mas durante a sua jornada, um colega persuadiu-o a voltar para sua família, convencendo Nisargadatta que a realização não é conquistada apenas por aqueles que abandonam tudo.
e que o melhor lugar para ele era ao lado de sua família, onde ele poderia continuar suas práticas de autoinvestigação sem abrir mão da sua vida cotidiana. Então, finalmente, ele obteve a realização suprema em 1938, aos 41 anos de idade, no caminho de volta para sua casa em Mumbai. Apenas 5 anos após as instruções de seu guru terem sido plantadas em seu coração, como sementes prontas para darem origem a uma bela árvore, Murat, o vendedor de cigarros, agora era Nisargadatta Maharaj. Aquilo. Meu guru me disse: volte ao estado de puro ser, onde o eu sou ainda é puro, antes de ser contaminado pelo eu sou isto ou eu sou aquilo. Você carrega um fardo chamado falsa identificação. Abandone isso. Meu guru disse: acredite em mim. Estou lhe dizendo, você é divino. Tome isso como sendo a verdade absoluta. A sua alegria é divina e o seu sofrimento é igualmente divino. Tudo vem de Deus. Lembre-se sempre disso. Você é Deus. Sua vontade é a única feita. Eu acreditei nele e logo percebi quão maravilhosamente verdadeiras e precisas eram suas palavras. Eu não condicionei minha mente pensando: eu sou Deus, eu sou infinito, estou além de tudo. Eu simplesmente segui sua instrução, que era focar minha mente no puro ser, eu sou, e permanecer ali. Eu costumava me sentar por horas a fio, com nada em minha mente além do senso de eu sou, e não tardou para que a paz, a alegria e o amor universal se tornassem meu estado natural. Tudo desapareceu naquele estado, eu, meu guru, a vida que eu vivia, o mundo ao meu redor. Apenas a paz restou, um silêncio incomensurável. Os ensinamentos de Nisargadatta Maharaj, assim como qualquer outro baseado em Advaita Vedanta, no não-dualismo, podem por muitas vezes serem apresentado e representado por paradoxos que ultrapassam o limite da contradição. É possível, por exemplo, que Nisargadatta recomende que o discípulo siga determinada prática em um momento e em outro afirme que não existe o autor das ações, contradizendo sua instrução pela negação de qualquer tipo de livre-arbítrio. Num outro momento, Nisargadatta pode aconselhar sobre o relacionamento do discípulo em relação a outras pessoas, e em seguida afirmar a inexistência de outros seres, externos à percepção pessoal do eu. É preciso que se entenda que é impossível definir o absoluto através do relativo. O que Nisargadatta faz, como qualquer outro mestre anterior ou posterior a ele, fez e poderá fazer, é tentar te deixar o mais próximo possível da compreensão do estado absoluto, sem nunca te levar finalmente até ele. Qualquer tentativa de explicar o absoluto sempre será feita de maneira defeituosa, pelo autor do ensinamento e compreendido de maneira defeituosa pela mente confusa do discípulo. Como Maharaj costumava dizer, qualquer acúmulo de conhecimento é falso, pois a sua verdadeira natureza é anterior ao intelecto. A compreensão do absoluto reside num caminho estreito, num ponto exato de equilíbrio onde o paradoxal se encontra com o eterno presente, desfazendo qualquer contradição e revelando o verdadeiro eu por trás de toda manifestação. Portanto, não espere conseguir compreensão lógica dos ensinamentos de não-dualidade. Qualquer acúmulo de conhecimento lógico é posterior ao eu, e dessa forma deve ser abandonado,
para que o absoluto seja compreendido. O conhecimento lógico só pode ser utilizado até certo ponto, onde existirá o conflito entre o lógico e o verdadeiro eu, gerando confusão no discípulo. Após esse ponto, o discípulo está por conta própria e deve encontrar o verdadeiro caminho estreito que leva ao senso de eu sou, até que até mesmo este tenha desaparecido, restando apenas o silêncio, que é anterior à mente, anterior ao Atman, anterior à consciência e até mesmo anterior a Brahman. Este confronto com a confusão interior pode ser visto, por exemplo, no encontro de Jesus com o diabo no deserto e no último teste de Mara contra Siddhartha, o Buda, debaixo da figueira. Não espere compreender o absoluto com a mente objetiva, pois ela em si, junto com a consciência e o buscador, são parte da ilusão. A ilusão não pode conhecer o real, pois este é anterior a ela. Portanto, nenhum ser humano jamais alcançará a iluminação, pois para entender o absoluto, o buscador deve ser deixado para trás. Fique quieto, permaneça em silêncio, não faça nada, e o absoluto se apresentará. Não se empolgue com qualquer tipo de conceitualização da iluminação, porque você, provavelmente, não vai estar presente na sua própria iluminação. Eu sou aquilo. Foi principalmente por causa de um livro com esse nome que Nisargadatta Maharaj ficou mundialmente conhecido. O livro, originalmente escrito por Maurice Friedman, recebeu o título de I Am That, Eu Sou Aquilo, que foi sugerido pelo próprio Maharaj. O termo Tat, que significa aquilo, é utilizado nos Upanishads para referir-se a Deus, Brahman, a consciência pura ou o absoluto. Pois a utilização de um pronome pessoal, como ele, personificaria o absoluto, que por sua vez é manifesto e sem atributos. É por isso que Nisargadatta afirmava: eu sou aquilo. Aquilo não tem atributos, é impessoal, imanifesto e vazio. Mas ao mesmo tempo é o sustento de tudo que existe, a fonte e a matriz de toda manifestação. Maharaj realizava seus encontros em um pequeno cômodo, construído no andar superior da sua humilde residência em Mumbai. Era um lugar pequeno e simples, mas que reunia incontáveis visitantes ansiosos por respostas às suas dúvidas. Maharaj não exigia nada de ninguém. Deixava claro que respondia às perguntas dos visitantes de maneira espontânea, e para ele, nada estava acontecendo no nível da consciência. Ele apenas via uma pergunta sendo feita e uma resposta sendo proferida. Não existia autor da pergunta nem autor da resposta. Tudo apenas tomava lugar na consciência, de maneira passageira. Muitas vezes, ele era visto como um homem bravo, com um cigarro na boca, e que não media suas palavras ao expulsar alguém da reunião, quando sentia que era o necessário a se fazer. Nisargadatta Maharaj era um homem simples, que fumava, gesticulava de maneira exagerada, falava de maneira que muitas vezes parecia agressiva e certamente estava longe da imagem pintada, do guru beatificado, que anda em câmera lenta, tem voz mansa e não exibe características mundanas. Ele era a prova viva de que o absoluto está em todos. Ele não demonstrava o mínimo interesse em perder tempo com questões objetivas, como o corpo, o mundo externo ou convenções sociais. Seu foco sempre foi o absoluto e como alcançá-lo de maneira direta.
Todo o resto era jogo de maia e um obstáculo para a realização do que realmente importava, a sua verdadeira natureza. Nisargadatta Maharaj falava através da sua própria experiência direta. Ele não era o pregador de algum tipo de livro sagrado específico. Ele retirava seus ensinamentos de sua própria experiência. Sua voz surgia do próprio vazio. Observe seu pensamento como você observa o tráfego na rua. As pessoas vêm e vão. Você registra sem responder. Pode não ser fácil no começo, mas com alguma prática, você descobrirá que a sua mente pode funcionar em muitos níveis ao mesmo tempo e que você pode ser consciente de todos eles. É apenas quando você tem um interesse pessoal em qualquer nível particular que a sua atenção cai na armadilha e você se apaga nos outros níveis. Mesmo então, o trabalho sobre os níveis apagados continua, fora do campo da consciência. Não lute com suas lembranças e pensamentos. Tente apenas incluir no seu campo de atenção as outras questões mais importantes, como: quem sou eu? Como aconteceu que eu nasci? De onde vem este universo em torno de mim? O que é real e o que é momentâneo? Nenhuma lembrança persistirá se você perder o interesse nela. É a ligação emocional que perpetua a escravidão. Você está sempre buscando prazer, evitando a dor, sempre atrás de felicidade e paz. Você não vê que é a própria busca da felicidade que o faz sentir-se miserável? Tente de outro modo. Indiferente ao sofrimento e ao prazer, nem pedindo nem recusando, dê toda a sua atenção ao nível sobre o qual eu sou está eternamente presente. Logo você compreenderá que a paz e a felicidade estão em sua própria natureza, e o que perturba é apenas buscá-la através de canais particulares. Evite a perturbação. Isto é tudo. Não há necessidade de buscar. Você não buscaria o que você já tem. Você mesmo é Deus, a suprema realidade. Para começar, confie em mim. Confie no Mestre. Ele o habilita a dar o primeiro passo, e então sua confiança será justificada por sua própria experiência. Em cada passagem da vida, a confiança inicial é essencial. Sem ela, pouco pode ser feito. Toda realização é um ato de fé. Mesmo o seu pão diário, você o come na base da confiança. Recordando o que eu lhe disse, você alcançará tudo. Estou lhe falando novamente. Você é o que tudo permeia. A toda transcendente realidade. Comporte-se de acordo. Pense, sinta e atue em harmonia com o todo. E a experiência real do que eu digo virá a você imediatamente. Não é necessário nenhum esforço. Tenha fé e haja de acordo com isso. Por favor, veja que eu não quero nada de você. É em seu próprio interesse que eu falo, porque acima de tudo, você ama a si mesmo. Você se quer seguro e feliz. Não se envergonhe disso, não negue. É bom e natural amar a si mesmo. Apenas você deve saber o que ama exatamente. Não é o corpo que você ama, é a vida. Perceber, sentir, pensar, fazer, amar, lutar, criar. O que você ama é essa vida, que é você, que é tudo. Compreenda-a em sua totalidade, além de todas as divisões e limitações. E todos os seus desejos se fundirão nela.
pois o maior contém o menor. Portanto, descubra você mesmo, pois ao descobrir aquilo, você encontra tudo. Todos estão contentes em ser, mas poucos conhecem a plenitude disso. Você vem a conhecer por insistir em sua mente sobre eu sou, eu conheço, eu amo, com a vontade de alcançar o significado mais profundo dessas palavras. Apenas com essa única resposta de Nisargadatta Maharaj, poderíamos encerrar esse filme. Esta é apenas uma das milhares de respostas proferidas por Maharaj durante os seus encontros com os discípulos entre os anos em que permaneciam entre nós. Somente o livro de Friedman, que captura uma parcela destes encontros, contém mais de 101 encontros, cada um com dezenas de perguntas e respostas. É inegável a compreensão majestosa de Maharaj sobre a vida e seus mistérios, e um claro indicador de que a fonte pelo qual ele se expressava era o Absoluto. A simplicidade de seus ensinamentos. Nisargadatta Maharaj, diferente de muitos ditos gurus, que fazem o discípulo andar em círculos, numa busca infinita, parecendo um burro que carrega a cenoura nas costas, nunca podendo alcançá-la, era simples e direto em seus ensinamentos, deixando claro que ele era apenas um instrutor e a sua presença era mera formalidade. Maharaj era bem claro. Tudo o que você deve fazer é descobrir quem você realmente é, observar o senso de eu sou e permanecer nele, até que até mesmo o senso de eu sou desapareça no vazio do absoluto. Ele nunca atrelou a iluminação à sua presença, e até mesmo expulsava discípulos que o procuravam com malas nas costas, querendo ficar muito tempo em sua companhia. Ele deixava claro: o Guru está dentro de você. Você não precisa de mim. Ele acolhia todos, os buscadores de respostas sinceros, mas se recusava a jogar o joguinho de discípulo e Guru. Você seria recebido por ele, teria suas respostas respondidas, poderia voltar alguns dias se fosse necessário, mas quando ele achasse que já era o suficiente, pediria que você não voltasse mais, esclarecendo o fato de que você já havia aprendido o necessário e que dali para frente o trabalho era seu e do seu guru interno de terminar a busca. O guru interno, como ele mesmo afirmava, sempre foi o suficiente. Nisargadatta Maharaj era apenas uma forma de expressão do absoluto que está em tudo e em todos. Ele deixava claro que não havia nada de especial nele, que não houvesse em todos os seres do universo. A rendição é uma sadhana muito boa e efetiva por si mesmo, mas devemos entender claramente o que a rendição significa realmente, embora este seja um tema à parte em si mesmo. Você está ciente que Rama, embora um príncipe de nascimento, não foi mais do que um ser humano comum como você, e que ele não se converteu em Deus até ser devidamente iniciado e instruído no conhecimento pelo sábio Vasista? E qual foi o ensinamento que Vasista transmitiu ao jovem Rama? Não foi o Atma Jnana, o conhecimento do ser, o conhecimento da nossa verdadeira natureza? Eu sugeriria que você jogasse fora todos os conceitos ilusórios que você reuniu durante todos esses anos. Começasse com seu próprio ser. Pense em torno do seguinte: qual é minha verdadeira natureza?
qual o capital com o qual nasci e comigo permaneceu, fiel e imutável. Desde o momento em que eu tive consciência de que eu existo. Como adquiri esta forma física junto com o prana e a consciência, a qual deu-me o sentido de presença? Quanto tempo isto durará? O que era eu antes que este corpo começasse a existir? E o que será eu depois que esse corpo se desintegrar? Quem foi que realmente nasceu e quem morrerá? Que sou eu? Foi este conhecimento que converteu Rama de ser humano em Deus. A essa altura da conversa, o visitante já havia compreendido que alguma coisa estava faltando em sua sadhana, como havia praticado, sem nunca ter dado importância ao propósito supremo da busca espiritual. Ele abandonou sua postura pretensiosa de ser um iluminado e muito humildemente solicitou a Maharaj a permissão para visitá-lo novamente, durante os poucos dias em que estaria em Bombay. Maharaj amorosamente disse-lhe que a sinceridade e intensidade de seu desejo de visitá-lo era toda a permissão que necessitava. Você já é aquilo que você buscava. Nisargadatta Maharaj deixava claro a futilidade dos exercícios e métodos exigidos pela maioria dos mestres espirituais. Mas, paradoxalmente, muito desta perda de tempo foi necessária para nos direcionarmos para a verdadeira fonte, através de uma sequência aleatória de causas e eventos. Então, nós caímos em mais uma daquelas contradições que eu alertei no início do filme. Nisargadatta Maharaj existiu de maneira espontânea e incausada. Não existia autor em suas ações, nem em seus ensinamentos. Eu não sou o autor deste filme, e você não escolheu assistir ele por vontade própria. Esse filme só existe, pois você existe para assistir ele. Nisargadatta Maharaj só existiu, pois esse filme está sendo feito. E você está assistindo esse filme, pois existiu Nisargadatta Maharaj, que não era o autor das suas ações. Ações essas que deram origem a esse filme, que foi assistido por você. Tudo é um grande teatro, um filme cósmico. E a única coisa que você pode fazer é assistir e aproveitar. Nem eu, nem você, nem Nisargadatta Maharaj somos autor de nenhuma dessas ações. Elas tomaram espaço na consciência e vão se dissolver nela de novo. Mas por algum motivo, você se identificou erroneamente com o seu corpo, suas ações e seu ego. Tudo que Nisargadatta Maharaj sugere que você faça é retornar para a fonte, para a sensação de eu sou, antes dela ser poluída pelo senso de ser individual. Quando esse estado, que é anterior a toda manifestação, é alcançado, percebe-se a natureza incausada e espontânea da existência. O absoluto nada faz. Ele não tem participação em nada, mesmo que ele ainda seja o sustento de tudo que existe. Um casal europeu visitou Maharaj por uma semana. Marido e esposa estiveram interessados na metafísica vedântica por muitos anos e tinham estudado profundamente o assunto. Havia neles, contudo, um toque de cansaço, quase de frustração. Em seus pontos de vista e comportamento geral, o qual mostrava claramente o que foi posteriormente confirmado. Eles não tinham nenhuma compreensão clara da verdade a despeito da assídua busca por um longo período de tempo, durante o qual tinham viajado intensamente, e tinham buscado orientação de numerosos gurus, mas sem sucesso. Agora, estavam talvez perguntando-se se iam para outro exercício de futilidade e para mais frustração. Depois de terem fornecido as informações sobre seus fundamentos em resposta às perguntas habituais de Maharaj,
Sentaram-se com indiferença. Maharaj olhou para eles por poucos momentos e disse: "Por favor, entendam que eu não tenho nada para dar a vocês. Tudo que eu faço é pôr diante de vocês um espelho espiritual para mostrar sua verdadeira natureza. Se o significado do que eu digo for entendido claramente, intuitivamente, não apenas de forma verbal, e aceito com a mais profunda convicção e a mais urgente rapidez, não será mais necessário nenhum conhecimento. Esse entendimento não é uma questão de tempo. De fato, é anterior ao conceito de tempo. E quando ele acontece, acontece repentinamente, quase como um choque de compreensão atemporal. Efetivamente, isso significa uma repentina cessação do processo de duração. Uma fração de segundo em que o funcionamento do próprio processo de tempo é suspenso. Enquanto acontece a integração com o que é anterior à relatividade e a apreensão absoluta ocorre. Uma vez que esta semente de compreensão tenha se enraizado, o processo de libertação relativa da escravidão imaginada pode seguir seu próprio curso, mas a apreensão em si mesma é sempre instantânea. A palavra-chave no processo de entendimento do que eu digo é espontaneidade. A manifestação de todo o universo é como um sonho cósmico, exatamente como o sonho microcósmico de um indivíduo. Todos os objetos são objetos sonhados. Todos são aparições na consciência, tanto no caso de um sonho surgido espontaneamente, como um sonho pessoal durante o sono, ou como um sonho vivente da vida, no qual todos nós estamos sendo sonhados e vividos. Todos os objetos, todas as aparições, são sonhadas na consciência, pelos seres sensíveis. Os seres sensíveis são, portanto, tanto figuras sonhadas como sonhadores. Não há um sonhador individual como tal. Cada sonho ativo no universo está na consciência, a qual está no interior de um aparato psicossomático particular, o meio através do qual o perceber e o interpretar ocorrem, e o que é confundido como uma entidade individual. No sono profundo não há sonho e, portanto, nenhum universo. É apenas quando você usa a mente dividida que você existe separado dos outros e do mundo. Você não tem controle sobre os objetos em seu sonho pessoal, incluindo o objeto que você é em seu sonho. Tudo é espontâneo, e ainda assim, cada um dos objetos em seu sonho pessoal não é senão você. No sonho, que é a vida, também, todos os objetos, todos os indivíduos, mesmo se são opostos um ao outro no sonho, podem apenas ser o que você é. Todo funcionamento, toda ação na vida, portanto, pode ser apenas ação espontânea, pois não há nenhuma entidade a realizar qualquer ação. Você é, eu sou, o funcionamento, o sonho, a dança cósmica de Shiva. Finalmente, lembre-se que todo sonho de qualquer tipo deve necessariamente ser fenomênico, uma aparição na consciência, ocorrido quando a consciência estiver desperta, que é quando a consciência é consciente de si mesma. Quando a consciência não é consciente de si mesma, não pode haver nenhum sonho, como no sono profundo. Ao chegar nesse ponto, o homem do casal tinha uma dúvida. Sua pergunta era: se todos nós somos figuras sonhadas, sem qualquer escolha independente de decisão e ação, por que deveríamos preocupar-nos com escravidão e libertação? Por que deveríamos vir a Maharaj? Maharaj riu e disse:
você parece ter chegado à conclusão correta pelo caminho errado. Se você quer dizer que agora está convencido, além de qualquer sombra de dúvida, que o objeto com o qual você havia se identificado é realmente apenas fenomênico, totalmente destituído de qualquer substância, independência ou autonomia, simplesmente uma aparição sonhada na consciência de outro alguém, que, portanto, para uma simples sombra não pode haver qualquer problema de escravidão ou libertação e que, consequentemente, não há necessidade de forma alguma de vir e ouvir-me, então você está perfeitamente correto. Se for assim, você não está apenas certo, mas já liberado. Mas, se você quer dizer que deve continuar a visitar-me, apenas porque não pode aceitar que é uma mera figura sonhada, sem qualquer independência ou autonomia, então receio que nem mesmo deu o primeiro passo. E, de fato, desde que haja uma entidade buscando a libertação, ela nunca a encontrará. Veja isso de forma simples. Qual é a base de qualquer ação? A necessidade. Você come porque é uma necessidade disto. Seu corpo evacua porque é necessário. Você me visita por causa da necessidade de visitar-me e escutar o que eu digo. Quando há necessidade, a ação se segue espontaneamente, sem qualquer intervenção de qualquer agente. Quem sente a necessidade? A consciência, certamente, sente a necessidade, através da mediação do aparato psicossomático. Se você pensar que é este aparato, não é este o caso de identidade errada, assumindo a carga da escravidão e buscando a libertação? Mas na realidade, o que pergunta, o buscador, é o buscado. Uma calma absoluta reinou na salinha, enquanto todos ponderavam sobre o que Maharaj havia dito. O casal visitante sentou com os olhos fechados, esquecidos dos arredores, enquanto os demais visitantes, gradualmente, saíam. Uma outra manhã, Maharaj sentou-se inclinado em sua cama, com os olhos fechados. Os visitantes tinham chegado um por um e sentado quietamente. Ao verem o mestre descansando, sentaram-se em meditação, com os olhos também fechados. É surpreendente como é fácil entrar no estado de jejum da mente, na presença do mestre. Repentinamente, Maharaj começou a falar, embora com a voz fraca. Vocês, pessoas, vêm aqui desejando algo. O que vocês querem pode ser conhecimento com C maiúsculo, a mais alta verdade. Todavia, vocês querem alguma coisa. A maioria de vocês tem vindo aqui há bastante tempo. Por quê? Se tivessem tido a percepção do que tenho dito, vocês deveriam ter parado de vir há muito tempo. Mas o que realmente aconteceu é que vocês vêm aqui dia após dia, identificados como seres individuais, homem ou mulher, com diversas pessoas e coisas que vocês chamam minhas. Pensam também que vêm aqui por vontade própria, para ver outro indivíduo, um guru, que vocês esperam lhes dará a libertação da escravidão. Vocês não percebem o quão ridículo é isso? O fato de que vocês venham, dia após dia, mostra apenas que não estão preparados para aceitar minha palavra de que não existe nada semelhante a um indivíduo, que um indivíduo é apenas uma aparição, que uma aparição não pode estar sujeita à escravidão e, portanto, não há nenhuma liberação possível para ela. Vocês nem mesmo compreendem que, se a base das suas buscas estiver errada, o que poderiam encontrar? De fato, há algo a ser alcançado? Por quem? Por uma aparição? E isso não é tudo. O que eu digo está sendo gravado por algumas pessoas. Outras tomam suas próprias notas. Para qual propósito?
fazer o condicionamento ainda mais poderoso, vocês não compreendem que nunca houve a questão de quem? Tudo o que aconteceu, se de algum modo aconteceu, foi espontâneo. Nunca houve qualquer lugar para um indivíduo na totalidade da manifestação. Todo o funcionamento está no nível do espaço físico conceitual, Mahadakash, o qual está contido em um fragmento conceitual da consciência. O espaço mental de tempo, percepção e cognição, Shidakash. Essa totalidade do conhecido se funde finalmente na potencialidade infinita que é a atemporal e ilimitada realidade, Paramakash. Nessa manifestação conceitual, formas sem número são criadas e destruídas, sendo o absoluto imanente em todas as formas fenomênicas, onde figuram os indivíduos como indivíduos, em parte alguma, e ainda assim, em todo lugar, pois nós somos a manifestação. Nós somos o funcionamento. Nós somos a vida sendo vivida. Somos o que vive no sonho, mas não como indivíduos. A percepção dessa verdade destrói o buscador individual. O buscador torna-se o buscado, e o buscado é a percepção. O pináculo dos ensinamentos de Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj nunca foi autor de nenhum tipo de manual ou livro sagrado de como atingir a libertação. Todos os livros disponíveis foram escritos por discípulos, admiradores ou pessoas próximas a ele. Ele sempre deixou claro que suas respostas durante as sessões eram exclusivas para quem fez a pergunta. Ou seja, ele poderia responder de maneira diferente a mesma pergunta, dependendo de quem a fazia. Por isso, existia um receio em Nisargadatta Maharaj de que suas mensagens fossem mal interpretadas e compreendidas por aqueles que lessem o livro de Friedman, Eu Sou Aquilo, ou qualquer outro livro produzido posteriormente, e que interpretassem como se fosse um manual ou um livro de instruções. Ele deixava claro, aquelas respostas foram dadas para aquelas pessoas, naquele determinado momento e exclusivamente para elas. Mas alguns de seus ensinamentos podem ser considerados como universais e são a base da sua expressão como consciência absoluta. A seguir, eu passo as instruções que ele sempre repetia para quase todos os visitantes e utilizava como base para apresentar a realidade para aqueles que a buscavam. Busque o senso de Eu Sou e vá além dele. Maharaj sempre iniciava questionando o visitante sobre quem ele achava que era, como entidade, e depois fazia a seguinte colocação: você já foi um bebê, sem desejos, noções e que mal sabia da própria existência. Depois você se tornou um jovem e diferenciou você dos outros e do mundo externo. Foi um adolescente, cheio de energia, que achava que podia mudar o mundo. Se tornou um adulto confuso e talvez um dia será um idoso cansado, temeroso da morte. Qual destes eus é você? Não é claro que existiram vários eus durante essas transições? Qual destes eus é o real e qual é o falso? Essa questão sempre levava à mesma conclusão. O eu é apenas o senso de existir, o eu sou, que habita em todos os seres sencientes. Assim que você encontra esse senso de eu sou e percebe que você o tempo inteiro era ele, é iniciado a investigação do senso. O que existia antes do senso de eu sou?
Maharaj afirmava que existem 3 aspectos do eu: Avyakta, Vyakta e Vyakti. Avyakta é o aspecto impessoal, o puro ser, o absoluto. Vyakta é o aspecto suprapessoal, o senso de eu sou. Vyakta é o aspecto pessoal, o ego. O seu funcionamento é simples. Originalmente, todos nós somos Avyakta, o aspecto impessoal, não manifestado, sem qualidades ou atributos. De maneira inadvertida, incausada e espontânea, um instrumento psicomático é trazido à existência, o seu corpo físico, por exemplo. Esse corpo físico reflete o absoluto e suas potencialidades, como uma gota de água refletiria o sol. Esse reflexo é chamado de Vyakta, o senso de eu sou. Ainda suprapessoal, sem identificação de individualidade. Esse é o estado de um recém-nascido, ou de uma pessoa realizada. Após um curto espaço de tempo, esse reflexo do absoluto, ao manifestar a mente, que nada mais é do que o movimento do prana nesse corpo físico, que dá origem a uma consciência, cria a dualidade e a identidade, chamada de Vyakti, que é o aspecto pessoal do ser, também conhecido como ego, maya, mente ou ilusão. É impossível para Vyakti compreender o absoluto utilizando sua própria ferramenta, que é a consciência, pois ele é subproduto do absoluto. Qualquer manifestação de inteligência ou acúmulo de conhecimento posterior ao estado de Vyakti apenas leva o buscador para mais longe da sua fonte. É por isso que todo conhecimento, inclusive o conhecedor, devem ser deixados para trás, para que seja possível conhecer o absoluto. Apenas o absoluto é real. Tudo que surgiu após Vyakta é conceitual, inclusive o intelecto. Dessa forma, Nisargadatta Maharaj fazia o caminho de volta à fonte. Volte ao senso de eu sou e abandone qualquer movimento posterior de eu sou isso, aquilo é outra coisa, etc. Permanecendo no senso de eu sou, no aspecto suprapessoal, o sujeito então era capaz de perceber a ilusão da sua personalidade. E apenas com a interrupção do processo mental, do movimento do prana na consciência, o Avyakta é percebido, como sempre presente no aqui e agora. Aqui, pois não tem espaço, e agora, pois não compreende a noção de tempo. O buscador é visto como falso, junto com todo mundo. Após a compreensão do aspecto Avyakta, anterior ao senso de eu sou, o buscador desaparece, junto com a sua questão. Não existe método, não existe objetivo. A iluminação seria o próprio silêncio. Mas se pudéssemos tentar aproximar em palavras, seria a ausência de sujeito, de dúvida, de busca ou de conceitos. O tempo inteiro, o mundo era apenas uma projeção da consciência, que é um reflexo do absoluto. Não importa quantas consciências surjam, não importa se todas as consciências sejam esmagadas e destruídas, o reflexo nunca atinge a verdadeira fonte. Você pode remover todas as gotas de água de uma folha, apagando todos os reflexos que elas continham, mas o sol não é afetado e estará pronto para iluminar outras superfícies que estejam dispostas a refleti-lo. A resposta para todos os problemas parece tão simplória que para muitos ainda é difícil de se assimilar. O estado supremo é o estado sem atributos e, portanto, sem defeitos. É o próprio vazio, a vacuidade. O potencial de toda manifestação ainda imanifestada. Sem movimento de prana, sem consciência, sem tempo
e espaço. É simplesmente a existência, independente do eu e do sou. É o puro testemunhar. E o que eu faço após compreender isso? Se a mensagem realmente fosse compreendida, essa pergunta nunca surgiria, pois não existe ninguém que precise fazer nada. Tudo continuará seu rumo de maneira espontânea. Eu sou anterior a tudo. Nisargadatta Maharaj, como ele mesmo afirmava, era anterior a tudo. O senso de net, nem isso, nem aquilo, foi levado a sério por ele. Ele não se percebia como nada que pudesse ser observado, imaginado ou concebido. Qualquer identificação que lhe fosse atribuída, ele afirmaria ser anterior àquilo. Ele era anterior ao corpo, anterior ao Atma, anterior à consciência, anterior ao senso de eu sou, e até mesmo anterior a Brahman. Pois para que tudo isso exista, é necessário que exista a presença que observa todos esses, e essa presença é o absoluto, aquilo que não tem nome ou forma, e é anterior a tudo. É por isso que fica claro o desprezo de Maharaj pelas perguntas objetivas. Se não há autor das ações, e nós somos o absoluto, o vazio, o silêncio, qual o sentido em julgar convenções sociais, certo e errado, falar sobre guerra ou morte? Ele julgava esse tipo de discussões como discutir sobre o filho de uma mulher estéril. A única questão válida sempre será: quem sou eu? Não raramente, visitantes questionavam Nisargadatta Maharaj sobre o que ele pensava sobre guerras, morte, violência, ou métodos e planos para salvar o mundo dessas calamidades. E Maharaj era categórico ao demonstrar sua total falta de interesse nesses assuntos, solicitando que a pessoa tratasse de descobrir quem ela é, para depois se preocupar com o mundo. Nisargadatta sabia o que estava fazendo, pois ao aconselhar o visitante ou discípulo a buscar sua verdadeira natureza, ele sabia que se esse conseguisse cumprir a tarefa, veria que sua dúvida era infundada desde o princípio, pois não existe um mundo para ser ajudado, e as convenções sociais perdem qualquer valor ao percebermos a inexistência do autor das ações. Portanto, o rosto e a imagem de Nisargadatta Maharaj são apenas subjetivos, pontos de apoio. Ele dizia aos seus discípulos: não façam pujas para mim, que são rituais religiosos devocionais. Me esqueçam meus ensinamentos. Com isso, ele estava afirmando o seu próprio ensinamento. Quem vos falava era o absoluto, o próprio vazio. Nisargadatta Maharaj era apenas o veículo pelo qual a consciência se manifestava. Se o indivíduo não existe, o que existe? Existem pensamentos, emoções e percepções, mas não há nada pessoal neles. O eu é uma convenção nas relações humanas. Existe como um conceito, mas não tem realidade. Aceite a vida, deixe-a acontecer. Você não é sua vida, apenas um observador sentado na audiência observando seu ator no palco. O ator pode interpretar um herói, um marido ou alguém que sofre, mas sabe que está atuando. Não está identificado com o papel. É a mesma coisa em sua vida. Então não há nada a fazer? Nada a fazer. Quando você olha com profundidade, você verá que a maioria do fazer é reação. Apenas a pura observação imotivada é vazia de reações, pois não há ninguém para reagir. Então, toda ação é espontânea, momento a momento. Seu ensinamento foi simples e de fácil compreensão.
Não existe libertação, pois você nunca esteve preso. Quando o buscador dissolver-se no sentido de eu sou, restando apenas o absoluto, que é anterior a qualquer manifestação, a verdade pode ser compreendida, e a ausência de ação traz consigo a verdadeira liberdade e compreensão. Esse estado é anterior ao aparecimento da existência. É anterior ou além da existência e não existência. Eu prevaleço nesse estado que existe antes da chegada da existência. Com o surgimento do estado de despertar, o mundo inteiro manifestou-se. Por causa da minha existência, o meu mundo manifestou-se. Isso também é observado por aquele estado que é anterior à existência. Nisargadatta Maharaj morreu no dia 8 de setembro de 1981. Mas lembre-se, ele nunca veio à existência e nunca deixou de existir. Ele é você, eu, Krishna, Shiva, Brahman e até mesmo anterior a tudo isso. Lembre-se, Nisargadatta Maharaj só existe pois você existe para assistir esse filme, que foi feito por mim, que estou também entrelaçado nesse emaranhado de relações kármicas, e não tenho autoria nenhuma nas minhas ações. Você não teve escolha em assistir esse filme. Você não tem escolha se gostou ou não dele. E nem do que você irá fazer a seguir, quando esse filme terminar. A única coisa que você pode fazer é lembrar-se que você também é anterior a tudo, e simplesmente assistir essa aparência que surgiu na consciência universal. Você é anterior a tudo. Você é a fonte e o sustento de toda existência. Você é aquilo.